lá em Salmos 112, do versículo 1 ao 2, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra, e a geração dos justos será abençoada. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós já te agradecemos, Jesus, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Pai, pois a todo momento esteve presente conosco, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através, Pai, do nosso bom dia, através, Pai, de todo o momento do dia, Jesus. Pai, que essa mensagem, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, e que agora eu estarei aqui compartilhando com a tua igreja, Pai, que eles venham ter um entendimento de tudo aquilo que o Senhor disse a mim, que o Senhor venha estar, Pai, tirando toda a barreira, Pai, todo o tampão, toda a viseira espiritual, Jesus, que o Senhor venha estar, Pai, restaurando a força e o vigor dos meus irmãos, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. E nessa mensagem de Salmos, a gente vai dar uma flutuada, a gente vai trabalhar um pouco em Salmos, a gente vai para Jó, mas eu achei que tem muito a ver. Mas vamos lá, focando aqui agora em Salmos. Nesse trecho aqui da parte de Salmos, teve algumas partes que me chamaram a atenção. E aqui fala sobre temor a Deus, de temer a Deus e os prazeres nos seus mandamentos. E eu queria compartilhar com vocês o que eu consegui extrair disso. O que é o temor ao Senhor? Não é sobre ter medo, mas sobre ter o respeito, a submissão e o reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. O prazer nos seus mandamentos mostra que a obediência não é vista como um fardo, mas como uma alegria. Mostra que o justo ama a palavra e a vontade de Deus. E eu fiquei nisso meditando, gente, mas como que Jó vai entrar nisso? Como Jó vai ter a relação com os Salmos? E eu fiquei naquela meditação, porque Jó, ele foi uma pessoa que ele perseverou em fé. Ele foi uma pessoa que ele teve muitos problemas, a gente sabe, mas ele foi uma pessoa perseverante, porque independente da situação, ele deu um legado de fé. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Geralmente, né, quando a gente se trata de uma pessoa justa, a gente realmente lembra de Jó. Jó, ele teve um legado de fidelidade, a perseverança na fé em Deus, com perdas extremas, sua família, seus bens e tudo aquilo que ele tinha de Deus. Mas vamos pensar o seguinte, vamos dizer que a gente tem aqui Eduardo, vamos ver lá. Eduardo tem uma fazenda, ele tem ali seus bens, ele tem seus bichos, mas uma quantidade muito grande. E, Eduardo tem um amigo, que se diz amigo, vamos tudo na suposição, que ele chega no sócio Cláudio, vou dar o Cláudio como referência. Ele tem um amigo que chega no Cláudio e diz assim: Cláudio, olha só, ele é assim contigo por causa dos bens que ele tem. Deixa eu fazer um teste com ele. Deixa eu tirar tudo dele. Vou tirar tudo. Bem, família, os filhos, vou retirar tudo dele. E eu quero ver se ele vai manter essa sociedade contigo. Se ele vai ser fiel a você. Foi isso que Satanás fez quando ele chegou a Jesus e falando a respeito de Jó. Porque ele achava que Jó só era temente a Deus, só tinha aquela fidelidade a Deus por causa das condições que Deus dava a Jó. Só que a gente sabe que não era muito assim, né? Tanto que Jó, ele foi perdendo as coisas. Então, o que aconteceu? Certo dia, Deus, ele aprova isso. Ele falou: é mesmo, Satanás? Vamos ver então. Vamos levar a risca. Pode retirar tudo. Eu te dou minha permissão, eu te dou aqui o meu aval. Eu quero ver quem é que vai sair ganhando no final desse desafio. Então assim foi. Satanás começou, só martelada. Foi tirando os filhos, foi afastando a esposa, foi tirando todos os bens, foi tirando a saúde. Só que Jó, ele foi perseverante.
porque independente das coisas que estavam ali acontecendo, ele continuou firme naquilo que o Senhor tinha para ele. Porque Jó e o Senhor, eles tinham um relacionamento muito forte e que nenhum bem material poderia retirar. E assim começou. Só pedrada, só pedrada, só retirando as coisas, vai tirando, vai tirando, vai tirando. E Jó ali, firme, firme na rocha, firmado na palavra de Deus. Porque Jó, ele sabia que o amor que ele tinha a Deus era maior que qualquer outra coisa. E assim foi. Jó ali, ele manteve a obediência dele na palavra. Ele manteve ali o temor e ele manteve ali todos os mandamentos de Deus. Ele manteve ali a sua integridade. Ele manteve ali o seu posicionamento na escolha que Jó teve. Essa foi a primeira lição que eu tirei. Posicionamento, escolha e a integridade. Agora, Jó ele manteve, Jó ele sustentou aquilo, a escolha que ele tinha feito. Eu vou seguir Jesus independente do que for. Pode me tirar meus bens, pode tirar meus filhos, pode tirar minha família, mas a minha presença, a minha vida está firmada no Senhor. A vida de Jó estava ali firmada no Senhor. Ele manteve a escolha que ele tomou. E agora eu te pergunto, quantas e quantas vezes a gente decide fazer algo, a gente decide fazer algo, e conforme a gente vai, essas coisas elas começam a ficar difíceis, elas começam a ficar complicadas, elas começam ali sair do alinhamento. Mas o que acontece? O que acontece? Elas podem até sair do alinhamento, mas se você tem um posicionamento, se você está alinhado com o céu, pode acontecer tudo que tu não vai ser abalado. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó, ele manteve ali a fé dele firmada, ele manteve ali o posicionamento dele firmado. E quantas vezes as nossas escolhas, às vezes ou a escolha de ir pelo caminho errado, influencia as pessoas ao nosso redor. Olha o exemplo que a gente vai estar deixando para a geração que vem, para os nossos filhos, para os nossos netos. A Rosane, ela diz, né? Ela fala que ela levanta às 3 da manhã para orar. Eu acredito que a Rosane continua fazendo isso. Agora imagina o Henry acordando de madrugada e vendo a Rosane acordando às 3 da manhã para poder buscar a presença do Senhor. Olha que exemplo de referência. Imagina, Cláudia e a Maria com a Cecília, eles acordando de madrugada, acredito. Ou a rotina deles do dia a dia, eles ali orando firmemente, ou lendo a palavra, buscando a presença de Deus. A Cecília vai crescer nisso e vai ter eles como referência. Então assim, a gente tem que entender que as nossas escolhas, elas servem de referência para as pessoas. Às vezes as pessoas ao nosso redor, às vezes a gente acha que não, mas elas se espelham na gente, nas nossas atitudes, nas nossas falas, no nosso posicionamento. E às vezes é isso. O inimigo, ele tenta de certa forma desestabilizar a gente sobre as escolhas que a gente toma, sobre o exemplo que a gente deixa. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque nós somos referências. A palavra já diz isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se é você e a sua casa, o que você está fazendo para deixar isso como referência? Para os seus filhos, netos, irmãos, marido, namorada? Porque é aquilo que o pastor fala e que a gente vivencia. Somos cercados por uma nuvem de testemunho. Hoje mesmo aconteceu algo muito inusitado lá no condomínio. A gente está fazendo a troca lá dos extintores e das mangueiras de incêndio. E quando a equipe que chegou para fazer a troca, eles chegaram lá, cara, graças a Deus que é você, porque o outro porteiro, ele é enjoadinho. Aí beleza, conversando lá com o rapaz, não sei o que, aí ele foi falando, e tô para te dizer mais, tem outras empresas aqui que a gente tem o convívio, eles falaram que quando eles só gostam de fazer serviço aqui no condomínio quando é o teu plantão.
porque você sabe lidar com as pessoas, você sabe falar com as pessoas. E é justamente, acho que foi o Eduardo na terça passada, ou foi o Vavá agora no domingo, eu não me recordo muito bem, que disse, né, que quando a gente tem o nosso posicionamento em Deus, quando a gente está alicerçado na palavra, as coisas fluem muito bem no nosso trabalho. As coisas fluem de uma forma que as outras pessoas conseguem enxergar Deus através das nossas vidas. E às vezes é através de um bom dia, às vezes é através, né, de você lidar com a outra pessoa com uma forma educada, com educação, que a gente mantém a reciprocidade. Mas voltando para a palavra. Então, isso tudo aconteceu. Jó, ele perdeu as coisas, ele perdeu tudo. E chegou num momento ali que Jó, ele já estava ali muito mal de saúde, muito debilitado, tendo úlceras, tendo as dores, né, tendo tudo que a gente possa imaginar. Ele estava vivendo no deserto de Ezequiel, né? Tava quase os esqueletinhos lá de Ezequiel, mas só não tinha perdido a vida porque Deus não deixou. E Jó estava lá, no momento de angústia, de sofrimento, e vieram lá os 3 amigos de Jó, os 3 acusadores. E eles começaram a falar assim: Jó, cara, eu acho que tu tá passando por isso porque tu deve ter feito alguma coisa com Deus, cara. Tu deve ter cometido algum pecado, alguma coisa assim do tipo, e Deus está te castigando. E Jó, em nenhum momento, ele concordou com os amigos dele. Nenhum momento. Ele pode até ter questionado Deus. Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor está aqui me desamparando? Mas em nenhum momento ele amaldiçoou Deus, que era o que o Satanás queria, que era o que o acusador disse, que era o acordo entre o acusador e Deus. Ele falou: ó, eu vou tirar tudo dele para ele poder te amaldiçoar. Mas em nenhum momento, em todo o livro de Jó, a gente vê isso. Jó, em nenhum momento ele foi amaldiçoar a palavra, amaldiçoar Deus. Não. Ele manteve o posicionamento dele. Ele teve ali o alinhamento. E isso, os amigos dele estavam ali questionando Jó. Jó, tu deve ter feito alguma coisa com Jesus, cara. Tu deve ter feito alguma coisa com Deus, a ponto dele te deixar desse jeito. Mas o que que tu fez, cara? O que que tu arrumou? Jó, em nenhum momento ele concordou e nem discordou. Mas ele questionou a Deus. Por que, Jesus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor está aqui me desamparando? Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Mas mal sabia ele que Jesus já tinha uma rota traçada para Jó. Os amigos ali de Jó, eu acho que é o seguinte: é que quando a gente está viajando, a gente está numa rodovia, e a gente simplesmente erra a saída que a gente tinha que pegar. Só que a gente está sendo guiado pelo GPS. E o que o GPS fala? Recalculando rota. Recalculando rota. Foi justamente isso que aconteceu. Os amigos chegaram ali e falaram: Jó, é isso. Só que Jó, em nenhum momento ele concordou. Ele falou: eu vou continuar no meu caminho, eu vou continuar na minha jornada, porque Jesus ele vai recalcular a rota e eu vou me alinhar com ele de novo. Só que Jó não esperava, que ele já estava alinhado com Jesus. Ele já estava nesse alinhamento. E por isso que eu falo, a influência que as pessoas ao nosso lado, elas geram nas nossas escolhas. Porque o que acontece? Imagina se Jó, ele tivesse dado ouvido para os 3 amigos dele. Ele vai falar: é mesmo? Realmente, vocês estão certos. Jesus deve estar fazendo alguma coisa comigo. Eu devo ter feito alguma coisa com ele e eu vou estar amaldiçoando Jesus. Eu vou fazer aquilo que o acusador queria. Mas ele, em nenhum momento ele fez isso. Ele manteve firme. Ele se manteve ali na rota. E, né, chegou um período, depois disso tudo ter acontecido, Jó, ele se depara num silêncio com Deus, assim, que ele buscava Deus e Deus não respondia. E chegou no momento que esse silêncio ele se rompeu. Deus chegou até Jó e explicou tudo aquilo que estava acontecendo. Ele falou: ó, isso só está acontecendo por minha permissão. Mas fica tranquilo, você confirmou aquilo que eu já imaginava de você. Um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem que manteve ali a sua palavra, que manteve ali a sua integridade no Senhor. E por isso, tudo aquilo que eu te tirei, eu vou te dar em dobro. Jó, ele recebeu tudo em dobro.
Os bens que ele tinha, que ele havia perdido, ele recebeu em dobro. Os filhos que ele tinha perdido, ele recebeu em dobro. A esposa, já não sei. A esposa, já não sei. Mas eu acredito que Jó, ele conseguiu restaurar tudo aquilo que ele havia perdido. Mas isso porque ele manteve ali o posicionamento dele. Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo. E pela sua fé, ele se manteve de pé. Jó, ele manteve ali a fé dele inabalável. E eu acredito que todos nós, em algum momento, a gente tem que ser igual Jó. As coisas podem estar acontecendo ao nosso redor, o mundo pode estar ali se desmoronando. Às vezes a gente pode estar tendo uma situação ali complicada na família, no relacionamento, às vezes no trabalho ou com as nossas amizades. Mas que a gente venha ser igual Jó. A gente venha permanecer no Senhor firmemente. Que as coisas ao nosso redor não venham abater a gente, as nossas escolhas. Às vezes o nosso caráter, que é o fundamental. E uma coisa que a gente tem que ser pessoas influenciadoras e não influenciadas. Nós temos que ter ali o poder de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus verdadeiramente, e que a gente venha conseguir influenciar as pessoas ao nosso redor, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através, das nossas escolhas, que a gente venha influenciar essa geração que está vindo, essa juventude, que muitos deles, acredito eu, não vão conseguir ter o mesmo acesso que a gente tem, porque a gente não sabe como é que vai ficar as coisas de agora adiante. A gente sabe das oportunidades que a gente teve, mas que a gente venha buscar o Senhor firmemente, e que através das nossas vidas, outras vidas venham ser alcançadas, que através da nossa vida a gente consiga influenciar outras pessoas ao nosso redor. Amém, igreja? Essa é a palavra que Jesus, colocou no meu coração. Essa foi a palavra que Ele me deu. E eu agradeço a igreja aí pela oportunidade. Agradeço aos pastores que não estão aqui, mas por terem confiado em mim em trazer essa palavra. Amém?